Oi, pessoal. Para que possamos falar e melhor compreender a respeito da nova era e o seu movimento de implantação, é interessante que voltemos a um momento astrológico semelhante ao atual, quando tivemos Plutão passando por Capricórnio, para em seguida adentrar no signo de Aquário. Isso aconteceu lá pela segunda metade do século XVIII, quando temos dois grandes acontecimentos regidos por esse aspecto astrológico: a Revolução Francesa, como já dissemos neste canal, e a Revolução Industrial. E é interessante a gente perceber que quando Plutão retorna ao mesmo local que esteve na última vez, ele acaba então fazendo uma revisão de tudo aquilo que ele ativou naquela época. E no meu entender, é exatamente isso que estamos vivendo no presente momento da humanidade. Os ideais da Revolução Francesa, quando Plutão estava em Capricórnio, vão sacudir as questões do poder e vão acabar sepultando os conceitos políticos e sociais daquela época, onde os monarcas eram praticamente senhores absolutos. Vão surgir as constituições dos países, as assembleias abertas aos representantes do povo, que até então eram excluídos das decisões políticas. Algo, portanto, inimaginável dentro daquela estrutura que estava implantada. Vai surgir o conceito de direita e de esquerda na política, tão em voga e discutido nos dias atuais. E vai ecoar o brado de liberdade, igualdade, fraternidade. Surge a chamada Era da Razão, onde a ciência vai reinar soberana, o que, segundo eles, seria um grande triunfo da mente, guiando as modernas civilizações. Se a gente substituir o conceito de ciência daquela época pelo de tecnologia nos dias atuais, vamos perceber que estamos num patamar muito semelhante. Naqueles tempos, vão surgir as enciclopédias, onde o conhecimento passa a ser catalogado e disponibilizado a todos que o procurassem. Nos dias atuais, vai surgir a internet. Com isso, a mente humana teve a oportunidade de sair do confinamento em que estava e se expandir através do conhecimento para novos horizontes e caminhos até então nunca imaginados. Com isso, a mente humana tem a oportunidade de sair do confinamento em que estava e se expande através do conhecimento por novos caminhos e horizontes até então nunca imaginados. Por falar em ciência e tecnologia, em 1712, quando Plutão estava em conjunção com Urano em Virgem, vai ser inventado o motor a vapor, que anos mais tarde dará início a duas grandes invenções que mudariam o mundo para sempre: o tear mecânico e a locomotiva. Com a invenção do tear a vapor, que vai acontecer em 1785, quando Plutão estava em Aquário, vai ter início então a chamada Revolução Industrial, com o surgimento das fábricas, inicialmente voltadas à indústria de confecção de tecidos. Imaginemos, portanto, o impacto que tudo isso causou na sociedade daquela época, que até então era predominante agrícola e, portanto, sujeita às intempéries do clima para poder sobreviver, onde, por exemplo, nos invernos rigorosos não havia nem trabalho e nem comida para todos. E, de repente, surge a possibilidade de se trabalhar numa fábrica, onde esse trabalho seria garantido durante todo o ano, o que levaria as pessoas, então, a se sentirem mais seguras no aspecto relacionado às suas sobrevivências. Traria a elas mais oportunidades. A locomotiva a vapor vai surgir anos mais tarde,
no início do século XIX, quando Plutão estava em Peixes. É engraçado a gente pensar em Plutão em Peixes e associar a ideia de vapor, de fog, de fumaça de chaminé, ou seja, ao cenário do início da Revolução Industrial. Antes do advento da locomotiva, as viagens eram muito dificultosas e acabavam restritas principalmente às pessoas do sexo masculino por serem muito penosas e arriscadas. Por exemplo, o transporte era feito em lombo de burros ou de cavalos, havia necessidade de subir locais bastante íngremes e perigosos, o que acabava impossibilitando as mulheres, as pessoas mais velhas e as crianças a realizarem tal evento. E esses, então, acabavam ficando confinados, restritos aos locais onde residiam. Com a chegada da ferrovia, então, essas pessoas ganhavam também a oportunidade de conhecer o mundo, de sair do local onde elas estavam e finalmente vislumbrarem novos horizontes. E o que vai acontecer então é que a partir dessa possibilidade, as pessoas vão passar a correr dos campos para as cidades em busca de trabalho, oportunidades e segurança. Por conta disso, então, essas cidades vão crescer bastante nesse período, o que acaba obrigando a rever as questões de habitação, alimentação e estruturas diversas para abrigar todas essas pessoas que ali chegavam. Assim, o velho mundo vai se urbanizando. Não só a mente humana acaba saindo do seu confinamento, como as pessoas também propriamente ditas, que acabam saindo dos seus lugares de origem e se abrindo para o mundo. Percebam a grande abertura que trouxe tudo isso. E o conhecido mundo civilizado, então, daquela época, inicia a ser interligado por uma rede ferroviária. E, no meu entender, temos aí o embrião da globalização. Se naquela ocasião a gente tinha as redes ferroviárias com as suas estações, agora temos uma rede de internet com suas grandes empresas do ramo, WhatsApp, Google, Facebook, Instagram, onde os passageiros de outrora foram substituídos pelos nossos computadores e celulares. Demos, portanto, um salto muito grande, partindo do aspecto objetivo para o aspecto virtual em todos esses séculos decorridos, mas a ideia, a energia dessa movimentação planetária permanece sempre a mesma, apesar de tempos tão diferentes. Dentro desse quadro das cidades, quanto mais gente, mais necessidades. Quanto mais necessidades, mais produção. Quanto mais produção, mais necessidade de gente. A sociedade industrial, então, vai se estruturar através desse mecanismo para poder sobreviver. É a alegoria do Saturno devorando os próprios filhos. A partir daí, então, vão surgir indústrias de tudo aquilo que se possa precisar e produção implica em padronização, a iniciar então pelos sistemas mais universais de pesos e medidas que passam a ser implantados nessa época. A respeito disso, quando falamos de geometria sagrada, é interessante lembrar que as medidas giravam sempre em função do padrão do corpo humano e das suas proporções. Fazíamos uma casa medindo por passos ou pés, construíamos janelas medidas por palmos, as telhas eram moldadas nas coxas, ou seja, tudo o que se construía girava em torno do corpo humano e das suas proporções e, consequentemente, do homem. Com a produção industrial, o padrão passa a ser uma medida estabelecida por uma convenção e não mais o corpo do homem. Ou seja, anteriormente, tudo que o homem criava em termos espaciais, energeticamente falando, mantinha uma harmonia com ele. Depois disso, os espaços passam a ser cada vez mais padronizados e o homem passa a sofrer as consequências disso. Ele é obrigado a se moldar a algo que não tem correspondência com ele. E então, ele vai deixando de ser como individualidade. Sem perceber, as pessoas passam a ser moldadas por um padrão externo cada vez mais imperativo. Assim, as grandes massas foram sendo moldadas desde então e vão surgir as diversões de massa, como cinema, rádio, televisão,
e atualmente a internet, mudando a mente das pessoas para consumir algum conteúdo por um determinado período até que surja uma nova coisa a ser consumida em substituição à da primeira, pois o lema é consumir sempre. Tudo fica consumível e descartável. Os valores, os amores, as amizades, as crenças e os sonhos. Conduzindo o homem, então, para a mais triste solidão, onde ele se vê encurralado por ele mesmo. Afinal, Plutão é o contato com a nossa sombra. Dentro desse panorama, para garantir uma produção industrial, então, cada vez mais exigente em termos de demanda, as pessoas precisam ser especializadas, assim como ocorre, por exemplo, com uma colmeia de abelhas, onde cada uma tem a sua função, o que significa agir mecanicamente dentro de um padrão movido por algum tipo de inteligência coletiva externa. Certa vez eu me deparei com uma frase dita por um célebre psicólogo a respeito disso, que me fez pensar muito. A frase dizia: especialização é coisa de insetos. Assim, sem perceber, voltamos à condição de alma-grupo, onde as pessoas vão se convertendo em simples peças de reposição. E com medo de serem substituídas, vão buscar cada vez mais especializações e acabam se tornando cada vez mais individualistas e competitivas em função da própria sobrevivência. E Plutão representa o nosso instinto de sobrevivência. O mesmo vai acontecer também dentro do que se chama espiritualidade. As pessoas vão buscar iniciações, títulos, graus, querem ser maçons, eubiotas, rosacruzes, médiums, iogues, pais de santo, sensitivos, astrólogos, numerólogos, tarólogos e outros, preferentemente tudo ao mesmo tempo. E vão agir dentro de uma voracidade de acumular supostos conhecimentos e títulos, assim como acontece com as formigas acumulando folhas cortadas no formigueiro, sem perceber a destruição que causam para realizar seu intento de acumular. A espiritualidade acabou virando mais um produto sujeito a modismos para fazer crescer essa indústria que não está nada interessada em levar compreensão, mas sim confusão, porque isso é que a alimenta. E tudo então vai virando uma salada cada vez mais confusa de conceitos, onde vão misturar aliens, guias, ETs, mestres, intraterrenos, índios, entidades, santos, gurus, mentores espirituais, reptilianos, as leis da conspiração e da prosperidade, que prometem a conquista de sucesso e poder na Terra. Tudo isso justificados pelas mais absurdas relações baseadas em supostos conceitos espirituais. Todo mundo tem alguma coisa para te libertar. Um segredo que você precisa saber e que ele vai te dar de graça, desde que você clique no botãozinho e frequente um curso virtual numa determinada data que transformará a sua vida. São tantas as revelações e reveladores, mas por trás de todo esse véu confuso, aquilo que é verdadeiramente oculto continua oculto e passa despercebido. Tudo isso acaba nos afastando cada vez mais daquilo que é simples e óbvio, que é a conexão de cada um de nós com o nosso eu interior, com o nosso propósito de alma, a aceitação de nós mesmos, o que significaria a realização do processo de individuação. Afinal, a mônada não nos colocou no mundo objetivo para viver uma experiência espiritual, porque a experiência espiritual ela já tem. Fomos colocados aqui para viver uma experiência humana de modo consciente. Portanto, agindo de modo coletivo, impulsivo, que vamos nos encontrar com nós mesmos. Quando realizamos esse caminho do encontro com nós mesmos e percebemos que viemos com esse propósito, aí então passamos a verdadeiramente respeitar as diferenças. Deixamos de ser grupos ou alma-grupos, passamos a ser finalmente uma coletividade
o que acaba sendo a meta aquariana. Por quê? Porque quando eu compartilho tudo aquilo que descubro e aprendo, sem querer me colocar como superior aos demais, ou alimentando algum tipo de competitividade ou dependência desses em relação a mim, nesse momento, ao fazer isso, nós descobrimos que as pessoas, embora diferentes e por caminhos diversos, acabam chegando sempre nas mesmas conclusões. Então, passamos a respeitar tanto as pessoas quanto os caminhos, e nesta hora compreendemos que somos todos iguais e diferentes ao mesmo tempo, fazendo parte de uma única essência. Essa é a proposta da Era de Aquários. A gente precisa tomar cuidado quando pensamos que em Aquários tudo é coletivo. Hoje estamos presos a um pensamento coletivo que nos leva a agir como almas, grupos ou rebanhos, enquanto nos tornamos cada vez mais individualistas e vazios, sem perceber, embora muitas vezes possuidores de currículos e títulos fantásticos, tanto em termos profissionais quanto em termos supostamente espirituais. Agimos cada vez mais em função da manutenção do próprio status do ego. Vide as postagens das redes sociais, que tampouco ou nenhuma proposta trazem voltada à criação de algo novo, de algo universal, visando o progresso coletivo da humanidade como um todo. Plutão em Capricórnio nos trouxe até aqui. A necessidade de uma revisão profunda de nós mesmos e da sociedade novamente. 250 anos depois, quando voltamos a esse mesmo ponto, agora diante de um grande desafio, de um inimaginável mundo novo. Mas e o novo? Onde está esse novo? Precisamos do novo. Que mundo estamos construindo? Aparentemente, parece que estamos no caminho oposto de tudo aquilo que imaginamos referente à nova era ou à nova civilização. O caminho do individualismo, ao invés da individuação, voltado à manutenção separatista da alma-grupo, ao invés do progresso unificador da coletividade. Mas quando a gente pensa no símbolo do tal, e percebemos que toda vez que chegamos ao extremo de uma situação, fatalmente estaremos iniciando um movimento no sentido oposto, tudo isso, então, acaba nos dando um alento. Se no passado, uma enciclopédia e um simples motor a vapor causaram todas essas imensas transformações, que dirá então a internet aliada à inteligência artificial surgida nesses nossos tempos atuais? Que mundo, ao mesmo tempo fascinante e assustador, será esse? Só nos resta aguardar o lento escoar da areia na ampulheta do tempo para que possamos descobrir. Fica aqui então mais um tema para nossa meditação. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.